mas ver o que a palavra de Deus também nos diz sobre encontros maravilhosos de pessoas da Bíblia com Jesus. Porque a Bíblia é um livro que nos fala de encontros de pessoas com Deus, encontros de pessoas com Jesus. Por isso mesmo, assentados, gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. E eu quero ler com os irmãos do versículo 35 até o versículo 51. De 35 a 51, a palavra de Deus no Evangelho de João. João 1, a partir do verso de número 35. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João, no caso João Batista, estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir a Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele lhe respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa o Cristo, e levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia, e encontrando Filipe, disse-lhe: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: Vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo: Esse é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento, ou em quem não há dolo. E Natanael perguntou-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que lhe disse Jesus: Crês porque te disse que te vi debaixo da figueira? Pois verá coisas ainda maiores do que essa. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que Deus abençoe a sua palavra lida para o nosso coração nesse momento. Irmãos, nesse trecho que lemos do Evangelho de João, no capítulo 1, nós podemos aqui encontrar, um interessante convite de Jesus, feito a Filipe. Está aqui na segunda parte do texto que lemos. Filipe, ele encontra, Natanael. Ele encontra Natanael. Diz: olha, encontramos o Messias. E ele é de Nazaré, filho de José. Então, Natanael perguntou: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o convite de Filipe foi, no verso 46, venha e veja. Vem
e vê. Porque o nosso Deus, mais do que ser um Deus que nós precisamos compreendê-lo pela mente, sabermos de fato pela teologia, pelas várias ciências, filosofia e etc., acerca do cristianismo, muito embora a própria história, ela, pela pessoa de Cristo, foi dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus é muito mais do que isso. E não adianta nós apenas sabermos de Cristo, termos informações sobre quem era seu pai, como aqui Filipe, né, diz, olha, é filho de José, de Nazaré. Isso são informações acerca de Jesus. Mas mais importante do que termos informações acerca de Jesus, é experimentarmos Jesus. Por isso, quando ele começa a perguntar, mas da Galileia, a Galileia, o lugar mais pobre de Israel, nada bom vem da Galileia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe, ao invés de dizer sim, ele podia ter aberto nos profetas do Antigo Testamento e mostrado ali, porque há indicações claras no Antigo Testamento de que o Messias viria. Ele viria como alguém simples, como alguém pobre, como servo sofredor. Está tudo lá escrito nos profetas, especialmente no profeta Isaías. Ele poderia ter recorrido à Torá, à Bíblia judaica, para mostrar exatamente para Natanael que sim, aquele era o Cristos, o ungido de Deus. Mas ele não perde tempo com nada disso. Ele só faz um convite. Ele diz, vem e vê. Porque Deus só pode ser experimentado pelas nossas faculdades da alma e do espírito, quando nós o experienciamos, quando nós experimentamos o seu cuidado, quando nós passamos por uma transformação real da nossa vida, que não tem explicação em nenhuma ciência, que não tem explicação nenhuma que a gente possa dizer, olha, isso aconteceu porque sociologicamente, filosoficamente, teologicamente e outros mentes mais por aí. Nós não temos como explicar. Nós sabemos espiritualmente, como a própria palavra de Deus nos diz, que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é da alma, é do espírito. Portanto, nós encontramos aqui pelo menos 3 tipos de pessoas. E o meu convite hoje a você é você fazer uma reflexão e pensar em quais desses 3 tipos eu me enquadro. O primeiro tipo eu chamaria daqueles que seguem a Jesus sem questionar. Eu colocaria Filipe nessa categoria, não é? Porque ele, no verso 43, ele segue a Jesus sem encontrar resistência nenhuma. A Bíblia diz que Jesus encontrou Filipe e disse a ele, segue-me. E imediatamente ele o seguiu. Isso quer dizer que há pessoas que não colocam dificuldades para seguir a Jesus. Quando se encontra com ele, é um encontro tão feliz, é um encontro tão abençoado, é um encontro tão gostoso, que ele imediatamente segue. Não sei o que havia no olhar de Jesus, não sei o que havia na voz de Jesus, quando Jesus simplesmente dizia às pessoas, segue-me, e elas a seguiam, como aconteceu, por exemplo, com os pescadores na praia do Mar da Galileia. Esse é um primeiro tipo de pessoas, que ao invés de ficar procurando explicações para aquilo que nos acontece, para o mal do mundo, para as filosofias diversas e etc., simplesmente se rendem a Jesus e dizem, eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida, e se Jesus me chama para segui-lo, eu vou segui-lo. E essas pessoas, elas experimentam algo, como já disse, que não há explicação humana para aquele preenchimento da sua vida, para aquele vazio espiritual que havia
ali. Coisa tremenda. Há uma cantora, e eu não conheço muito profundamente essa cantora, não é? Por isso, mas eu acho tão bonito as coisas que às vezes ela posta na internet. Uma cantora famosa. Tão famosa que eu estou até esquecendo o nome dela. Hã? Lauriette? Atrapalha não, Ive? Ela é filha da Zizi Posse, outra cantora famosa. Luísa Posse, essa. Uma cantora jovem, uma moça jovem. E né, participava de programas de auditório, etc. Tem uma voz muito linda. Ela teve um encontro com Cristo, e ela conta isso na sua rede social. E ela canta canções, essa música que nós cantamos agora, Bondade de Deus, ela cantou recentemente, coisa mais linda. Então, quem a conheceu cantando, e hoje vê, só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso, e como ela tem um testemunho tão lindo, ela. Tem gente que fala assim, mas artista, não quero saber. Estou falando do testemunho dela agora, dessa moça. Que coisa maravilhosa. Será que chave que virou na cabeça dela? A chave do Espírito Santo de Deus que bateu no seu coração, a voz de Jesus que disse a ela, segue-me, e ela seguiu. E talvez muitos de nós que estamos aqui ouvimos essa voz um dia também pelos ouvidos espirituais, porque essa voz não é um convencimento humano, não é sabedoria de palavras, não é a lógica humana que a gente conta assim, logo Jesus veio mesmo e morreu, então logicamente, racionalmente eu creio, glória, e vamos lá. Não é a religião que se segue. Não é uma sabedoria que se segue quando se segue o cristianismo. Não é nem porque faz sentido muitas vezes, mas é tão somente porque ouvimos a voz daquele que chama, vem e me segue, é que nós vamos e seguimos. Aqueles que seguem sem questionar é Filipe. Mostra, por exemplo, quando nós vemos em João 6, quando na multiplicação dos pães, não é? Ele, Filipe, é aquele na multidão, quando os discípulos chegam a Jesus, mais de 5.000 pessoas estavam ali ouvindo, e os discípulos dizem a Jesus em João capítulo 6, olha Senhor, está ficando tarde, o lugar é deserto, e nós não temos nada para dar, para comer esse povo, vamos dispersar essa multidão, para que eles vão e achem o que comer. E ouvem de Jesus a seguinte palavra, não é bom que eles vão embora, ou não precisa deixar que eles vão embora, dá-lhes vós mesmo de comer a eles. Imagina os discípulos um olhando para a cara do outro, 12 homens, cabeça de baga igual eu e você, olhando um para o outro, dizendo, como é que nós vamos comprar comida para esse povo todo? Até um discípulo, né, que é exatamente Filipe, né? Mas vejam, ele dá uma olhada em volta e vê um menino com a sua lancheirinha. Imagina um menino sentadinho assim, viu, pastor Eliseu? Querido pastor Eliseu que está ali. Sentadinho, já abrindo a merendeira, que a mamãe dele fez uns peixes fritos, talvez, um pãozinho, o primeiro McFish da história. Ele está ali já, talvez um suquinho de laranja, e Natanael está olhando, Natanael vê o menino e fala, Ele vai lá, menino, vem cá, traz seu lanche aqui. O menino fala, vem cá. Ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu sei que não tem onde comprar pão para todo mundo, mas tem aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E ele mesmo fala assim, o que é isso para tanta gente? Ele faz essa pergunta, mas ele tem fé. Porque ele sabia, na caminhada com Jesus, que quando falta qualquer coisa, se Jesus está presente, o milagre acontece. Ele não sabe como vai ser o milagre, ele não imaginava como. Mas ele sabia que algo extraordinário iria acontecer, não pela lógica humana, não pela sabedoria, não pelo que estudou na escola, mas ele sabia e ele tinha aceitado o convite de Jesus para segui-lo, e a partir dali ele experimentara coisas inimagináveis,
portas que se abriam, como muitos aqui hoje à noite também podem testemunhar certamente e dizer algo que estava fechado, algo que estava realmente, parecia que não tinha saída, e Deus, e diz assim, do nada resolveu. Abriu portas onde não havia portas, abriu um mar onde não tinha caminho. Era assim Filipe, movido pela fé, porque ele sabia que se tinha 5.000 famintos e 5 pães e 2 peixes, a conta não fecha. Mas se Jesus estava ali, algo extraordinário ia acontecer. O segundo grupo é daqueles que recebem o convite, mas duvidam do convite. É Natanael. A Bíblia diz que Filipe, então, verso 45, encontrou Natanael e disse, olha, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem os profetas escreveram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Se ele dissesse só Jesus, mas ele foi dar um endereço, foi dizer de quem ele era filho. E Natanael tinha a informação sobre Jesus. E quando nós só temos a informação sobre Jesus, e para nós ele às vezes é uma figura numa cruz, pendurada numa repartição pública, ou em casa, ou em algum lugar que a gente vê, e quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa naquela figura. A gente sabe de quem ele é filho de Maria, filho de José, amém. Isso é uma iniciação ao cristianismo. É melhor isso do que nada, na verdade. Mas isso não é tudo sobre Jesus. Jesus não é conhecido apenas pelas informações que nós temos. Estamos aproximando da Páscoa, quando, de certa maneira, os olhos voltam para a pessoa de Jesus. Não é? Lembramos da entrada dele triunfal em Jerusalém, não é verdade? Lembramos de todo o seu martírio, do seu julgamento. E as igrejas cristãs todas lembram disso, e nós também no domingo de Páscoa teremos um lindo culto aqui no domingo à noite, relembrando especialmente a ressurreição de Jesus. Mas essas informações por si não mudam a vida de ninguém. Não adianta só saber de quem Jesus foi filho. Não adianta saber apenas onde Jesus nasceu, onde ele morreu, onde ele viveu. Natanael tinha essas informações, mas a vida dele continuava sem sentido do mesmo jeito. Talvez ele se assemelhasse àqueles cristãos nominais que as igrejas estão cheias deles. Cumprem o rito da religião, participam das festas religiosas, seja de que religião for, independente de qual seja. Se identificam com isso e dizem, eu sou isso, sou aquilo, sou daquela religião tal. Tenho informações, a minha religião difere da sua nesse ponto. Sabem tudo sobre essas filigranas que não resolvem nada, mas continuam com vazio espiritual na alma, porque não tiveram um real encontro com Jesus. E Natanael mostra isso quando ele diz assim, de Nazaré? Você tem certeza? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele questiona, ele duvida do convite, ele se mostra até mesmo preconceituoso, porque às vezes nós desenvolvemos preconceito em relação às outras pessoas, à religião de quem quer que seja. Filipe, como disse, não tinha outra escolha a não ser, vem e vê você mesmo, experimenta. E a Bíblia diz que quando eles vão chegando perto de Jesus, quem toma a iniciativa é o próprio Jesus Cristo. No verso 47, quando ele está chegando, Natanael e Filipe chegando, Jesus então, vendo Natanael aproximar-se, ele diz a ele, olha gente, está aí um verdadeiro israelita, ou seja, um sujeito bem religioso, um cumpridor dos ritos da religião judaica. Talvez ele jejuasse, talvez ele fizesse as orações 3 vezes ao dia. E diz, é um verdadeiro israelita em quem não há dolo.
nesse caso aqui, é em quem não há fingimento, é uma pessoa que não tem o desejo de praticar o mal. Ele é um verdadeiro israelita. Irmãos, eu conheço pessoas que são exemplo de pessoas humanas, pessoas de caráter, pessoas cumpridoras dos seus deveres, pessoas que são realmente pessoas boas de conviver com elas, mas que ainda têm preconceito sobre Jesus. São pessoas que não têm fingimento, são pessoas boas, mas que ainda, por preconceito, não aceitaram o convite de Jesus. São como Natanael. Ele julga, pode vir alguma coisa boa. Pode vir alguma coisa boa. Mas quando ele vai chegando e Jesus diz assim, olha, está aí um camarada sem fingimento, ele se ofende. Verso 48, ele se ofende. Ele recebe um elogio de alguém que na cabeça dele estava abaixo dele. Ele achou que aquilo talvez fosse uma bajulação. Ele diz assim, de onde me conheces para falar assim comigo? Ô Nazareno. E assim a gente julga as pessoas pelo local onde elas nasceram, pela cor da pele, pela religião que professam e por outras escolhas da vida. De onde me conheces tu? E Jesus diz a ele, antes, olha o que Jesus diz a ele, exatamente isso, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Não tem a mínima ideia de que ele fazia debaixo da figueira. Eu imagino que ele talvez estivesse num momento entre ele e ele só, e talvez ele fizesse muito questionamento sobre a sua própria fé, ou a sua própria não fé. Mas quando Jesus revela a ele que o havia visto onde ninguém mais o viu, talvez ele estivesse sozinho. Como às vezes a gente se tranca no quarto e fica ali pensando sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre a nossa existência, sobre qual o motivo de estarmos aqui. Talvez ele fizesse essas elucubrações, esses pensamentos. E Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Eu vejo tudo, eu sou onisciente, eu sei de tudo. Ao ponto de quando Jesus diz isso a ele, ele diz assim, ele se rende, diz, verso 49, Rabi, que quer dizer mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Porque talvez aquele lugar onde ele estava era um lugar tão solitário, era um lugar onde ninguém pudesse vê-lo, mas Jesus foi lá e viu. Aqueles que duvidam do convite de Jesus, Jesus dá uma experiência, às vezes dolorosa, mas ele chama por amor em primeiro lugar. Vem, me segue, vem e vê, experimenta. Experimenta. O irmão Antônio e a irmã Josefina, né? Há muito tempo tem vindo e visto, né? E ontem eu estive com eles na casa deles, e eles disseram isso para mim, como disseram hoje de manhã também, não é? Que agora é tomar a decisão. Que bom, que deu tempo de tomar a decisão, amém? E quando não dá tempo, como é que faz? Não duvide do convite de Jesus. Venha, quando Ele te chama, Ele te chama hoje. Venha e me segue. Venha e veja, experimente. E por último, o terceiro convite de Jesus, ou o terceiro tipo de pessoas, são aquelas que além de vir, elas
trazem outros consigo para Jesus. Elas vão a Jesus e ainda levam outros para Jesus. Que bênção! É o caso de André, é o primeiro do texto que lemos. A Bíblia diz que André era seguidor de João Batista, no verso 35. Mas um dia João Batista está andando pela rua com os seus discípulos e vê Jesus. E João para e diz assim aos seus discípulos: olha, ali está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus. Por que o Cordeiro? Porque no Antigo Testamento, por exemplo, na Páscoa, né, eles matavam um cordeiro branco, sem mancha, e aquele cordeiro simbolizava que alguém, o inocente, morreu pelo pecador. Era assim no Antigo Testamento. Matava-se um cordeiro sem mancha num altar, depois ateava fogo, porque simbolicamente aquela fumaça subia a Deus e levava, e o pecado do povo era perdoado. Uma vez por ano eles faziam isso, e eles iam para casa perdoados. No Novo Testamento, não. No Novo Testamento é o próprio Deus que se transforma em gente, na pessoa de Cristo, e Ele próprio é o Cordeiro de Deus, e Ele próprio dá a sua vida para que aqueles que nele creem sejam salvos. Ele é o próprio Cordeiro que deu a sua vida por nós, para que nós não precisássemos morrer espiritualmente. Por isso que o batismo simboliza a morte e a ressurreição, e graças a Deus que é um símbolo. Não precisamos pagar com a nossa própria vida, porque Jesus já fez isso por nós. E quando André ouve o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele pensa: para que eu vou continuar seguindo João Batista? Eu vou seguir logo o Cordeiro de Deus. Para que eu vou seguir o genérico? Eu vou seguir o original. Se ele é o cara, é ele que eu vou seguir. E largou o João Batista para lá e seguiu a Jesus. E não só seguiu a Jesus, mas a Bíblia diz, no verso 41, que ele encontrou primeiro o seu irmão Pedro, que chamava Simão. Ele encontrou primeiro, daquele encontro, ele encontra o Simão, talvez vindo da sua pescaria, com a sua redezinha, sem peixe nenhum. E ele diz: olha, Simão, nós encontramos o Messias, verso 44. E a Bíblia diz que ele o levou a Jesus, no verso 42. O verso 42, se tiver como botar ali, é um verso lindo. Diz assim: e André o levou a Jesus. E quem foi Pedro na história? Depois ele se transforma num dos principais discípulos, né? Olha lá, e o levou a Jesus. Marque essa frase na sua Bíblia. Isso precisa mexer com você, meu irmão, que já crê em Jesus Cristo como Salvador, mas não leva ninguém para Jesus. Mas se conforta em vir assistir um bom programa, uma boa música, estão de parabéns aqui. No final eu vou até bater palma para vocês também, que vocês estão merecendo, né? Mas aqui não é um programa de domingo para quem não tem o que fazer, não. Ou você é um missionário de Jesus, ou você é um impostor. Você que já entregou sua vida a Jesus. Assim que André se encontra com Cristo, a primeira pessoa que ele encontra, ele traz a Jesus. É o seu irmão. Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja. A ponto do povo falar que até ele fica com a chave do céu, né? Tão importante que ele se tornou. Superou até o seu irmão André na história da igreja. Que coisa tremenda! Que coisa tremenda! Quantas pessoas você tem trazido a Jesus? A sua fé é só para você? A Bíblia diz que ele encontrou o seu irmão, o irmão de sangue. Eles eram irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Ele sabia que ele ia para o céu, mas ele não queria chegar no céu e seu irmão não está lá. Nós não podemos chegar no céu sozinho, não. Nossa família tem que ir conosco. Nossos pais, nossos irmãos, até o cunhado vai também, se pegar com Jesus. Mas lá ele vai ser diferente, tá? A Bíblia diz que ele vai ser transformado. Ele não vai pedir dinheiro a você mais não, ele vai ser abençoado. Ele não vai te encher a paciência mais não, ele vai ser bênção de Deus na sua vida. Não é? Vamos levar os nossos parentes para Jesus.
Nos nossos PGM a gente chama essas pessoas de oikós, né? Aqueles que fazem parte da nossa casa. E começa da nossa família. Hoje está aqui mesmo minha irmã, está lá, meu cunhado também. Viu, Tião? Tião está ali. Não pede dinheiro não, né, Tião? Pedir também não tem, não adianta nada. Está lá. Minha irmã, tive o privilégio de batizar a Elisete. Dá um tchau aí, Elisete. Olha lá, que bonita que ela é. Veio para a festa da Bia. Tive o privilégio de batizar a minha irmã. Olha que maravilha. E quando ela né, creu em Jesus Cristo, ela falou assim, eu precisava crer. Isso ela falou, não sei se ela mantém isso ainda, né? Senão eu dou os R$10 depois. Ela falou assim, eu precisava aceitar Jesus na sua igreja. Porque eu não confio muito nesse negócio de igreja e pastor, não. Mas você eu conheço. Não foi? Você lembra disso? Ah lá, falou que é. Depois eu te dou aqueles 10 que eu falei. Privilégio meu. Leva seus parentes para Jesus, que o Senhor é muito bom por você ir para lá sozinho. Leva pessoas para Jesus. Ora por elas, leva no PGM, arrasta elas, pega elas, enfia dentro do carro, leva à força. Marra o pé dela. E ora em nome de Jesus. Qual desses grupos você faz parte? Pensei com você agora. Daqueles que seguem sem questionar, Jesus chama e você foi. Glória a Deus, que bênção. Daqueles que questionam e precisa passar bastante perrengue, para depois se ver que Jesus está te vendo, Ele está te vendo. Se você crê nele ou não crê, a questão não é essa. Olha aqui para mim, a questão não é se você acredita em Deus ou não. A questão que eu quero dizer para você é essa: Deus acredita em você. Isso é a verdade, Ele acredita. Ele vê a sua sinceridade. Ele vê seu coração. Ele vê como você tem realmente sido uma pessoa honesta, boa. Mas é preciso segui-lo. É preciso um pouquinho mais do que isso. E segui-lo não é seguir uma religião, não. Porque Natanael seguia uma religião, ele era um israelita sem hipocrisia. Ele era religioso. Mas só conhecia Jesus de ouvir falar a história de Jesus. Mais do que conhecer a história de Jesus, é necessário conhecer o Jesus da história. E é Ele que vai fazer toda a diferença. E eu quero orar pela vida de cada um dos que aqui estão, antes de entregar os certificados aqui. Estamos passando um pouquinho do nosso horário costumeiro, mas hoje é dia de festa. E a palavra de Deus não pode ser negligenciada, ela tem que ser entregue. Em nome de Jesus, nós não podemos nos calar diante daquilo que o Espírito Santo fala por intermédio do seu Santo Espírito. A qual desses grupos você pertence? Você pertence àqueles que seguiram a Jesus sem questionar? Que maravilha! Você já deve ter muitas experiências com Cristo e talvez você esteja passando uma dificuldade agora. Eu quero dizer para você, olha, fica firme. Não deixa que as coisas da vida tirem você do foco, não. Continue firme no foco com Jesus. Talvez você é daquelas pessoas que questionam demais, questionam muito. Olha, Jesus vê a sua sinceridade, sabe que o seu questionamento não é por mal, não. Glória a Deus pela sua vida também. Mas olha, além de questionar, entregue sua vida a Ele. Ele te chama hoje, vem e segue-me. Eu te chamo hoje, como Filipe chamou Natanael, vem e vê, experimenta. Por que você está com tanto medo assim? Experimenta Jesus, experimenta. Se Ele não transformar a sua vida, não fizer coisa maravilhosa na sua vida, depois você toma outro rumo. Mas como você pode negar algo que você nem experimentou? Como você pode dizer que não gosta de algo que você nem experimentou? Mas se você é daqueles que já entregaram sua vida a Jesus, como André, também é um apelo para você. Você precisa trazer outras pessoas para Jesus. Não se contente com a sua religiosidade, em estar numa boa igreja, participar de bons programas. Não é sobre isso que é cristianismo, mas é sobre trazer outros para Jesus, trazer pessoas para Jesus.